Oi, público da TV 247. Eu sou André Teixeira Jacobina, sou mestre em História Social, doutor em Saúde Pública, sempre pesquisando política. E tem um canal aqui no YouTube, a Nova Máquina do Tempo, agora parceiro do 247. Se vocês querem ver mais conteúdo do meu canal, dê uma checada no link na descrição ou procurem por a Nova Máquina do Tempo. Oi, gente, a popularidade do governo Bolsonaro despencou de vez. Ele está agora com, segundo a última pesquisa Ibope, 34%. E eu vou falar nesse vídeo para vocês o que isso significa em termos comparativos. Para vocês terem uma ideia, nenhum governo, no início de governo, teve popularidade tão baixa quanto o Bolsonaro. Ele perdeu apoio nesses quase 3 meses de forma absolutamente histórica. E isso é justificado pelo entreguismo recente na viagem aos Estados Unidos, pelos escândalos envolvendo a proximidade com as milícias, pelos escândalos envolvendo o Flávio Bolsonaro e o Queiroz, quer dizer, e por atitudes do próprio governo, pela questão da reforma da Previdência, da forma como está se tentando realizar, que a difusão dessas informações já está acontecendo e isso está acarretando em perda de popularidade, mas realmente está sendo muito rápida a perda de popularidade e a gente vai analisar isso nesse vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem a sessão de diálogos com especialistas, que em breve vai ter uma figura interessante, já tivemos o João Augusto da Rocha, recentemente vamos ter em breve outra figura muito interessante, que eu não posso dizer porque ainda não fiz a entrevista, né, não tive o diálogo, e o Filosofia Popular às sextas-feiras. Bem, o Jair Bolsonaro ele perdeu 3 de cada 10 apoiadores em apenas 2 meses. A proporção de quem considera sua administração boa ou ótima caiu de 49% em janeiro para 39% em fevereiro e agora em março chega a 34%. Está caindo de vez. Né? Tudo isso segundo o Ibope. Né? Ele perdeu 15 pontos percentuais em 60 dias. Né? Seu saldo ainda é positivo porque apenas 24% dizem que o governo é ruim ou péssimo. E outros 34% consideram que é regular. E 8% não souberam avaliar. Mas se vocês compararem com os outros presidentes, aí é que a coisa fica feia para o Bolsonaro. Né? Porque, olha só, é o pior já registrado em termos de começo. Né? Nos primeiros mandatos, Dilma, Lula, Fernando Henrique e Collor, mesmo Collor, sustentaram taxas mais altas do que os 34% que o Bolsonaro tem agora. A popularidade dele só ficou abaixo desse patamar nos segundos mandatos de FHC e de Dilma, quando os presidentes já acumulavam 4 anos de desgaste, ou seja, não foi 34% no início de um mandato, que você acaba de ser eleito. Não. FHC já tinha o desgaste do mandato e tudo mais. Dilma já tinha o desgaste do mandato, de uma eleição muito apertada, e aí teve uma popularidade mais baixa. Bolsonaro atingiu em 3 meses. Em 3 meses. Por isso, inclusive, que aqui no canal eu fiquei com vontade de dizer para onde foram os bolsominions. Não sei se vocês perceberam, mas aqui no canal A Nova Máquina do Tempo houve uma redução drástica da quantidade de mensagens de bolsominions. Ainda temos um ou outro bolsominion, o que é normal, porque depois de uma eleição como essa, pessoas se agarram a um determinado projeto político e apoiaram, e existe todo o investimento, e a pessoa não quer abandonar tão facilmente. Então tem certas pessoas que ainda se mantêm, mas outros já estão abandonando o barco, ou pelo menos não mais gastando energia defendendo na internet, não é? Os 34% de ótimo e bom de Bolsonaro equivalem à taxa de, pasmem, José Sarney em março de 1987, quando já tinha 2 anos de mandato do primeiro presidente civil depois do golpe de 1964. Ou de Fernando Henrique Cardoso em maio de 97, com 2 anos e 3 meses de governo. Fernando Collor precisou de 9 meses e confiscar a poupança, né, a conta corrente e tal, para chegar onde Bolsonaro chegou em 3 meses. Quer dizer, olha o que foi necessário para Collor perder a popularidade. Né? Por isso que tem gente dizendo que o governo dele não chega até o fim, talvez não chegue até o fim do ano, porque quando você tem uma queda tão grande de popularidade, há uma tendência a se facilitar investigações que poderiam ser mais facilmente engavetadas se houvesse popularidade.
É simplesmente a realidade da política, né? Enfim, em menos de 3 meses, Bolsonaro popularizou a confiança dos brasileiros. Olha a questão da confiança. 62% diziam confiar em janeiro. Aí caiu de 62% para 49% que ainda confiam nele. Houve uma perda de 13 pontos de confiança, isso é muito grave. Ao mesmo tempo, a desconfiança saiu de 30% para 44%. Né? E agora é interessante observar os grupos, né? Quem é que mais desconfia do presidente? São os nordestinos e os moradores das grandes cidades, ou seja, pessoas que têm acesso largamente à internet de alta velocidade, a muita informação, são as pessoas que estão mais rapidamente onde está acontecendo o desidratar, né? Moradores da grande cidade do Brasil todo e, em termos de região, o Nordeste já estava mais hostil a Bolsonaro desde antes e isso só tendeu a aumentar depois da eleição. 53%, entre esses, 53% não confiam em Bolsonaro. E há uma análise da revista Piauí, que isso é uma má notícia, porque existe uma tendência do movimento da opinião pública costumar migrar da capital para o interior, porque a informação acaba chegando no interior. Não estou dizendo que todo o interior não tem acesso à informação, que é isso, existem muitas cidades no interior brasileiro que têm excelente internet, excelente acesso à informação, mas quando eu estou falando do conjunto, para ninguém achar que eu estou sendo preconceituoso. Quando você olha para o conjunto do interior brasileiro, ele tem menos acesso, em média, óbvio, do que as grandes cidades, né, em acesso à informação. Claro que existem muitas cidades do interior que são tão informatizadas quanto algumas capitais. Existem algumas, inclusive, até mais. Mas o Brasil é um país enorme, você tem que olhar ele em conjunto. Eu estou fazendo essa ressalva porque aqui no canal tem sido muito comum. Eu falo uma coisa, deixo de deixar uma coisa clara, e aí as pessoas vão lá no comentário e dizem, você está desviando, não sei o que, e não entendem que, enfim, o contexto do que eu estou falando. Então, estou fazendo questão de ser de forma chata, mais claro. Não é? Então, vamos lá. Quem sustenta a confiança no presidente são os evangélicos, o bloco mais difícil de ser movido, até porque eles seguem muito a orientação dos seus pastores enfim, e esses têm uma agenda cultural que eles têm muito interesse no governo Bolsonaro, que eles não tiveram um presidente como Bolsonaro, que colocou tanta gente, tipo Damares e essa turma, e também a turma Lavete, que é uma turma com agenda cultural. Então os evangélicos são a base. Os mais ricos, lógico, querem diminuição de impostos, querem facilidades para as grandes corporações, então esses daí estão com Bolsonaro e não negam. Os homens, porque a gente sabe que todo movimento neofascista tem uma característica de ser mais masculino, assim o é nos Estados Unidos, o apoio a Trump é majoritariamente masculino, assim como o apoio a todos os líderes neofascistas no mundo são majoritariamente masculinos, aí você pode ir. Mesmo neofascistas que são mulheres, por exemplo, Le Pen, lá na França, embora mulher, o apoio dela majoritariamente vem de homens. E assim o é em todos os neofascismos espalhados pelo planeta. Né? E os moradores do sul do país, né, onde é mais conservador. Movimentos semelhantes acontecem na avaliação do governo. As taxas de ótimo e bom são maiores entre os mais ricos e entre quem se declara branco, entre evangélicos e moradores do sul e do centro-oeste. Já avaliações negativas são mais frequentes em cidades de mais de 500 mil habitantes, ou seja, cidades maiores, e nos municípios que ficam nas periferias das regiões metropolitanas. O Ibope não pesquisou as razões que levam os brasileiros a avaliar bem ou mal o governo, mas pesquisas de outros institutos que não foram divulgados para o público em geral apontam pelo menos 3 motivos para a diminuição da taxa de ótimo e bom. Sua vizinhança com a milícia no Rio de Janeiro, ou seja, proximidade com a milícia, denúncia de corrupção envolvendo seu filho Flávio, e a falta de medidas práticas que tenham resultado em diminuição da violência urbana e, finalmente, o destempero demonstrado pelo presidente nas suas últimas manifestações públicas, principalmente pelo Twitter no Carnaval. Dessas críticas, né, proximidade com milícias, absolutamente legítimo. Né? Ele já defendeu milícia, já fez apologia das milícias, absolutamente legítimo. Denúncia de corrupção envolvendo o filho Flávio, absolutamente legítimo. Muita movimentação financeira muito esquisita, para dizer o mínimo, do Flávio, do Queiroz e tudo mais.
Agora, falta de medidas práticas que tenham resultado em diminuição de violência urbana, essa seria a única crítica que, embora eu não acredite digamos assim, na ideologia do Bolsonaro, eu acho que 3 meses para a diminuição de violência urbana é pouco tempo. Enfim, então essa seria a única, digamos, esse seria o único motivo que eu não consideraria totalmente legítimo, porque é muito pouco tempo de governo para você avaliar isso daí. O que ele está querendo fazer de armar a população é um equívoco, ele já vem defendendo isso desde que se tornou presidente, então caberia uma crítica aí. Mas, fora isso, eu acho que é a única que é realmente não muito adequada, digamos assim, não muito legítima das críticas. E, finalmente, o destempero provocado pelo Twitter, essa é absolutamente legítima. Aliás, é quebra de decoro, porque ele fez divulgação de um material pornográfico em que, inclusive, atingiu crianças, porque crianças seguem o Twitter do presidente. Então é de uma irresponsabilidade gigantesca, não é? Ainda soma-se a estagnação da economia, dificuldades adicionais com relação à Previdência, que eu já tinha tocado, mas eu acrescentaria que, em breve, um desgaste vai vir por causa do entreguismo, ou seja, essa recente viagem para os Estados Unidos, que eu talvez faça um vídeo sobre isso, mostra um entreguismo em outro patamar. O Brasil fez concessões em relação ao trigo, em relação à soja, em relação a vistos, permitindo que vários países venham para o Brasil sem precisar de vistos, enquanto a gente não ganhou nada com isso. Quer dizer, o Bolsonaro fez um entreguismo em outro patamar. E no caso dele, é de uma hipocrisia que eu vou demonstrar em vídeo. Não sei se solto esse vídeo hoje ou amanhã, mas eu devo fazer um vídeo sobre isso, porque realmente isso daí é muito, muito, muito grave, não é? Então, gente, a gente está vendo o governo Bolsonaro, ele cair em desgraça muito rápido. E isso tem a ver com a combinação de todos esses fatores. Não é nenhum deles isoladamente, porque eles todos combinados estão gerando uma perda de confiança na população, uma perda de confiança significativa. Vale a pena dizer que ele ter 34% era mais ou menos o que eu imaginava do núcleo duro do apoio do Bolsonaro. Eu acho que o núcleo duro é até menos do que isso. Meu palpite é que o núcleo duro do Bolsonaro oscile de estourando 25% a 30%. Mas claro que ele tem ainda um pouquinho de gordura do núcleo duro por causa de ter pouco tempo de ser eleito. Mas a desidratação está sendo muito rápida. Muito, muito, muito rápida. Isso sinaliza, a se continuar assim, que a perda de apoio popular vai repercutir sobre votação no Congresso. Será que o Congresso vai estar disposto a aprovar uma reforma da Previdência muito impopular para um presidente impopular? Quer dizer, você começa a somar as coisas. E eu disse desde o início que a reforma da Previdência era o calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro. Eu disse lá atrás, eu disse antes dele ser eleito. Eu disse antes dele ser eleito que era o calcanhar de Aquiles de uma vitória. Por quê? Porque aprovando ou não aprovando, ele tem problemas. Se aprovar, a popularidade vai cair ainda mais, o que gera todo tipo de desgaste. E se não aprovar, ele vai ter uma perda junto ao mercado financeiro especulativo e setores das grandes corporações empresariais e os mais ricos que vão dizer, não foi para isso que eu te elegi. Esse pessoal que apoiou o Bolsonaro, que tinha esperança que a eleição dele fosse dar dividendos para esses grupos, quando eles começarem a ver que não vai ter esses dividendos e que o Brasil não vai caminhar do jeito que eles gostariam que caminhasse, esses grupos que apoiaram o Bolsonaro vão começar a pressionar, porque eles só têm uma ideologia: dinheiro no bolso, entendeu? Ele não tem ideologia. Tanto isso é verdade que quando esses mesmos grupos especuladores e de grandes corporações empresariais que defenderam diminuição da participação do Estado na economia, quando teve a crise, disseram, ô Estado, vem salvar a gente, vem injetar dinheiro, vem salvar grandes empresas, seguradoras e tudo mais, porque senão a gente vai se dar mal. Então, eles não têm ideologia. O que eles têm
é ambição e desejo de lucrar, só isso. E eles vão apoiar o político e as circunstâncias que ajudarem eles. Sempre. Então eles estão apoiando o Bolsonaro agora mediante a Bolsonaro trazer coisas para eles. Se Bolsonaro não trouxer, o apoio deles também vai embora. Então é uma situação muito complexa e nós temos que observar agora. E quem estava muito triste com o cenário atual, eu digo para vocês, não fiquem tão tristes não. O fato dele estar desidratando é um sinal positivo em relação ao povo brasileiro. O povo brasileiro está acordando, não todo ele, mas boa parte dele está acordando, e isso vai levar a transformações, se não no futuro próximo, vai ter impacto no futuro próximo por causa das votações do Congresso, e vai ter impacto também num futuro de médio e longo prazo. Então, temos motivo, sim, para ter esperança de que coisas melhores poderão vir, não é? Porque não estamos diante de um apoio cego da maioria da população brasileira. Então essa é uma boa notícia. O pessoal estava reclamando aqui no canal que eu estava muito triste, meio deprimido, e as notícias só ruins. Eu classifico essa como uma boa notícia. Tá certo? Então, gente, e se você gosta do que eu faço, se lembre sempre de se inscrever, dar um like no canal, ver os links aqui embaixo no canal que tem um link para o Apoia-se, para o Melios, se você quiser se cadastrar e fizer compras no Melios, vai ajudar o canal. Contas que vocês podem depositar para ajudar o canal. Enfim, e divulgar os vídeos do canal em outros espaços, redes sociais, WhatsApp e tudo mais, que isso tudo ajuda muito o canal. Tá certo então? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.